Graça e paz, irmãos. Semana passada, nós fizemos até o versículo 5. Hoje nós vamos começar no versículo 6, mas eu vou ler o versículo 5 novamente. Jonas 1, eu vou ler versículos 5 e 6. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui, nós imaginamos que durante uma tempestade no mar, é imperioso que todas as mãos estejam ocupadas no trabalho, mas naquele navio fenício que ia de Jope para Tarsis, pelo menos 2 mãos não estavam ajudando. Eram as mãos do profeta Jonas. As mãos do profeta estavam cruzadas, não estavam levantadas em oração, como é costume dos judeus fazerem, mas estavam, em vez de levantadas para Deus, elas estavam formando uma ótima almofada para o seu sono. O capitão o encontrou assim e o acordou com uma pergunta: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Eu fico imaginando o susto do capitão, porque ele não podia imaginar que tivesse uma pessoa que dormisse. Quando todos estavam apavorados, ele devia estar, pelo menos, se movendo, preocupado. Mas ele estava dormindo. Nós vemos que esta repreensão do capitão fez Jonas levantar, mas nada nos assegura que ele clamou por seu Deus em oração. Nós temos certeza de que Jonas não queria mexer com Deus. Ele estava fugindo de Deus. Mas eu fico imaginando quantas vezes, no meio de uma tempestade da vida que nós estamos, existem profetas que não estão orando. Existem profetas que não estão batalhando. Existem profetas que estão dormindo. Existem profetas que estão indo aos melhores restaurantes. Existem profetas que estão dizendo assim: eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Os pobres que me perdoem, mas eu sou filho do Deus que é o rei sobre todas as coisas. Quantas vezes eu já me deparei com esse raciocínio na igreja? Pessoas que estão com o bolso cheio, a conta cheia, a barriga cheia, e acham que isso daí é para eles a bênção de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado ter o dinheiro. Não. O pecado é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é pecado. Deus conferiu riquezas a Salomão, a Davi, a Abraão e tudo mais. O pecado está quando você põe o seu coração no dinheiro.
Mas, assim como nós vemos aqui um profeta, era profeta, Jonas era profeta. Ele tinha a visão de Deus. Nós começamos o estudo do livro de Jonas lá em 2 de Reis, para mostrar que ele foi profeta do reino de Jeroboão II. Então, ele era um homem respeitado e conhecido como profeta. Mas, enquanto todos ali clamavam, cada um ao seu Deus, ele dormia. Ele não clamava ao seu Deus. Ele estava agindo como alguém que nem tinha um Deus para clamar. E o capitão vai lá e ficou perplexo. O que se passa contigo? Quer dizer, o próprio capitão sabia, deve ser um grande problema para uma pessoa estar dormindo nessa hora, quando todos estão passando um momento tão difícil. Como que Jonas ia clamar a um Deus do qual ele estava se escondendo? Como ele iria explicar ao capitão que ele estava de mal com Deus? Tão diferente de Jesus, não é? No meio daquela tempestade, quando foi acordado por seus discípulos, lá em Marcos 4, no versículo 39, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Que diferença da atitude de Jonas para a atitude de Jesus. Jonas foi acordado pelo capitão. Jesus foi acordado pelos discípulos. Então, nós vemos aqui que as tempestades, elas revelam o valor que damos à nossa vida. E nessa tempestade de Jonas, ele não se mostrou um homem que dá valor à oração. Ali, Jonas não se mostrou um homem que dá valor à oração. Nós falamos muito em oração, mas não são muitas pessoas que oram. Não são muitas pessoas que oram. Uma das coisas que eu tenho notado ao longo dos anos é que muitas vezes as pessoas vão à Coreia e voltam de lá encantadas como o povo coreano ora. Sim, ora. Porque orar é falar com Deus. Você gosta de falar com a pessoa que você ama. Você gosta de falar com seu pai, você gosta de falar com sua mãe, você gosta de falar com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Você não gosta de falar com gente chata. Por que será que nós evitamos falar com Deus? Por que será que nós evitamos tanto aqui na Terra? Como vai ser na eternidade que nós vamos ter Deus o tempo todo ali e nós podemos perceber perfeitamente a presença dele, se nós não tínhamos prazer na presença dele aqui na Terra? Não é? Jesus Cristo diz perfeitamente: se você, eu estou batendo, se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar, eu entro. Você tem que ouvir, abrir a porta e convidar. Ele diz que entra. E ele diz: e eu ceio com você e você comigo. Logicamente que se você abre a porta, chama Jesus para dentro da sua intimidade, ele ceia com você na sua intimidade. E ele vai chamar você para a intimidade dele, para você cear com ele, que é a casa dele, e nós sabemos onde é que ele já foi preparar lugar. O que eu estou dizendo é que oração fala de intimidade. Fala de intimidade. E se tem intimidade,
É o que Deus busca com o homem. Deus entregou seu próprio filho na cruz para ter intimidade conosco, para ter intimidade restaurada. Existe um momento lá no capítulo, eu gosto muito daquele momento, no capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão estava passando um momento difícil na casa dele, e a Bíblia diz que Abraão estava sentado nos carvalhais de Mamre, à porta da sua tenda, no maior calor do dia. Aí ele viu que se aproximavam 3 homens, e ele disse que é Deus. E ele se apresenta, quando ele levantou os olhos, ele viu que estavam lá os 3 homens. Ele pede para ministrar a adoração, o culto dele, e Deus aceita. Então, ele entra na tenda de Sara, diz para ela preparar pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele vai aos empregados, entrega, manda preparar o novilho tenro e bom. Ele prepara a coalhada. Quando tudo está pronto, ele traz, coloca diante de Deus. Ele aceita, Deus fala do filho que Sara ia ter, tudo mais. Depois, Deus diz assim, eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer em Sodoma. Aí Deus fala com Abraão, e Abraão começa a interceder por Sodoma. E ele vai de 50 para 45, e 40 e 30, e vai embora e para nos 10. Mas você observa que quando Deus chega lá, quando a Bíblia fala da casa de Ló, a Bíblia diz que os 2 anjos chegaram. Deus não foi para a casa de Ló. Os 2 anjos foram para a casa de Ló. Mas Deus ficou com o seu amigo Abraão. Por quê? Porque na tenda de Abraão, no lugar de Abraão, havia intimidade, havia aproximação, havia um bem-estar. Abraão era amigo de Deus. Havia o que conversar, havia intimidade. E Deus não foi à casa de Ló, porque não havia intimidade. Então, é preciso que nós reconheçamos que, para entregar o seu próprio filho na cruz, para restaurar o elo conosco, com a humanidade, é preciso que Deus leve muito em consideração a intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus, nós queremos falar com Ele. Nós falamos das coisas simples. Nós não precisamos dizer discursos bonitos, impressionar a Deus com discurso bonito. Não. Nós falamos como se fala com o Pai. Foi Jesus que disse, quando orardes, dizei, Pai. Jonas, ele não tinha nenhum prazer, nenhuma intenção de falar com Deus. Jonas não se mostrou ali um homem de oração. Uma das facetas da oração que nós vimos já durante a quarentena, quando fizemos aquela série sobre oração, é revisão. Mas por quê? Porque uma nova versão da nossa vida vem à tona todas as vezes que nós oramos de verdade. Nós revisamos diante de Deus a nossa vida. É como se nós abríssemos a Bíblia de novo e entrasse mais da visão de Deus. E Ele trouxesse da nossa vida aquilo que Ele quer que nós vejamos. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, mais e mais da nossa vida é entregue ao seu controle. E Ele vai aprumando o nosso caminho. Não podemos esquecer que quando Deus falou com Eva, Ele disse, Eva, eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça.
O que significa que todo homem aqui na Terra tem o calcanhar ferido. Você já teve ferida no calcanhar? Já teve? Faça uma ferida no calcanhar. Nos dois, viu? Porque Deus não disse se era o direito ou o esquerdo. Então é calcanhar. E vai andar, que eu quero ver. Seu caminho é torto, você cai, não pode correr, dói tudo. Por quê? Porque o calcanhar está ferido. Fala de caminho torto. Fala de cair com facilidade. Não é? Um grande pregador, psicólogo cristão, disse numa conferência sobre oração que muitas pessoas cristãs não oram porque guardam no coração algumas coisas que não querem entregar a Deus. Essas pessoas sabem que, se elas orarem, Deus terá a oportunidade para lidar com essas questões. E elas não querem se ver livre daquele pecadinho necessário. Não sei se vocês que me ouvem já leram O Grande Divórcio, de C.S. Lewis, que tem aquela não sei como vocês chamam, Red Lizard. Como é? Lá no Espírito Santo chama taruíra, eu converso muito isso com a Alice, chama taruíra. No Pará chama osga. Acho que chama lagartixa aqui no Rio. Uma lagartixa, não sei como é em Curitiba. Né? Mas dizendo lizard, todo mundo aí sabe a que eu me refiro. Era um pecado que ria na cara dele. Ria dele, viu como você é fraco? Você não pode comigo? Não é? Isso aí, quando é trazido em oração, Deus vai lidando com isso. E aquilo que era um prazer vai se tornando incômodo. Porque você deixa Deus lidar com essa questão. Quando nós queremos permanecer na culpa, na autopiedade, ressentimento e outras coisas assim, é melhor não orar. Se você quer se manter no pecado e você quer se manter nessa escravidão, então não ore. Porque se você orar, Deus vai entrar em ação aí. Deus não invade. Eu não sei se você já observou, uma das coisas lindas é você ver o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser a mãe do Messias, olhe bem, Deus tinha prometido para Eva, Deus decidiu que era Maria, Deus decidiu tudo, mas na hora de fazer, o anjo Gabriel chega para Maria e diz para ela: tu és bem-aventurada entre todas as mulheres, terás um filho e tudo mais. Ele fala com Maria, ela disse: eu não posso, eu sou virgem. E tinha outro problema. Ela já tinha assinado Ketubá com José. Ela era prometida, era noiva de José. Ele disse: não, tu não vai deixar de ser virgem, tu não vai deitar com homem nenhum. É o Espírito Santo que te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Olhe bem, o Espírito Santo não cobriu a palavra que veio ao ventre de Maria antes que ela permitisse. O Espírito Santo estava ali esperando a permissão, você está vendo? Ela disse: então tudo bem. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a sua palavra. Aí sim, com a permissão dela, o Espírito Santo a cobriu. E ela ficou grávida de Jesus. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele não invade. Você está lá com o seu pecado favorito, mas você não fala com ele. Você não ora, porque se orar, ele chega ali. Ele vai libertando, ele vai purificando, ele vai tratando aquele vírus mortal que lhe separa de Deus. Então, se você quer permanecer na escravidão do pecado, é melhor não orar. A tempestade revelou para nós um profeta que não orava. Um profeta que não orava. Olha o que é isso. Um profeta que não ora. Um pastor que não ora. Um apóstolo que não ora. Um evangelista que não ora. Um mestre que não ora. Olha, tem um momento, lá em Gênesis 20, quando Deus fala com Abimeleque, que a Sara tinha sido tomada para o harém de Abimeleque, que Deus diz para Abimeleque, olha, restitui a mulher para o seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e tu viverás. Se, porém, não lhe devolveres, sabes que morrerás tu e toda a tua casa. Porque ele é profeta. E o profeta intercede. O profeta ora. O profeta chega diante de mim. O profeta pede pelos outros. O profeta, ele é um chorão. Ele vem diante de mim chorar pela sua nação. Ele vem diante de mim chorar pela igreja. Ele vem diante de mim chorar pela necessidade do povo. É isso que Deus estava dizendo ali para Abimeleque, que ele ouve e atende a oração do profeta. Temos aqui um profeta que não orava. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus em oração, nossa vida vai, pouco a pouco, sendo colocada sob o controle de Deus. E, consequentemente, nossa vontade entra em linha com a vontade de Deus. Isso é consequência. Nós começamos a ser mudados com muita delicadeza. Com muita delicadeza. Eu sempre dou um exemplo assim. É como se Deus sempre tocasse na mesma tonalidade. Digamos que Deus toca em dó maior. Nós, quando estudamos música, nós aprendemos que existem instrumentos temperados e instrumentos não temperados. Por exemplo, o piano, apesar de ser um instrumento que é afinado, normalmente ele é tido por temperado porque ele é afinado, digamos, uma vez por ano. Mas o violão, o violino, esses outros instrumentos de corda, eles têm que ser afinados. Por exemplo, se eu vou tocar um violino e você vai tocar o piano e nós vamos tocar os dois juntos, então eu tenho que chegar lá, você dá um mi no piano e eu afino o mi do violino na tonalidade do piano. E assim eu vou até que o meu instrumento está afinado ao seu. Aí nós podemos tocar. Mas se eu chego da rua, pego o violino que está desafinado, começo a tocar com você, em vez de um dueto, é um duelo. Não dá certo. O que acontece é que Deus, digamos, está lá tocando dó maior. Eu chego tocando em ré bemol menor.
Aí, se Deus me ajustar, me afinar para o dó maior, vai quebrar a corda. Então, ele vai pouco a pouco, ele vai me trazendo pouco a pouco, ele vai me ajustando todos os dias um pouco, até que eu toco na tessitura dele, até que eu entro. E aí dá para tocar junto. Quando nós começamos a orar, nós não sabemos, as palavras não saem, porque nós estamos acostumados a falar com pessoas que nós vemos o rosto. E com Deus nós até fechamos os olhos. Mas nós desenvolvemos, porque a oração é uma arte. Nós vemos que educação é também definida como mudança de atitude. Então, a oração é maior escola de educação para a nossa vida. É a oração. E essa educação afeta o centro da nossa vida. Quando nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, as coisas acontecem assim. A oração, por isso, meus irmãos, ela envolve poda. Lembra lá, quando Jesus Cristo falou, no capítulo 15 de João, no versículo 2, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Olhe bem o que é isso. Ele não poda o ramo estéril. Ramo estéril é jogado fora. Mas ramo que dá fruta é podado. Ele, o agricultor, tira tudo o que impede a frutificação, porque ele quer ver frutos. Ele quer ver frutos. É isso. Jesus Cristo deixa muito claro, ele trata. E olha, poda dói. Poda dói muito. Dói muito. Porque, se você observar, um agricultor que está podando, ele pega o galho, põe na mão, estuda o galho, a posição, ele sonha, ele vê na mente dele o quanto aquele galho vai produzir. Não é uma questão de passar a foice. Quando você passa a foice, você vai cortando e vai jogando para o fogo. Mas, na poda, existe um sonho, existe um carinho. Não é? Lá atrás, na minha igreja, tem um jardim muito bonito, só de rosas. E eu me lembro que, quando minha filha morreu, eu enterrei minha filha num dia e, no outro, eu fui lá na igreja para ver algumas coisas. E, quando eu passei por trás, eu não quis entrar na igreja, eu passei por trás, o canteiro estava totalmente podado. Uma coisa horrível, parecia um cemitério. Eu parei para olhar. E, quando eu parei para olhar, aquilo me assustou. A esposa do meu pastor, do reverendo John Saunders, Judith Saunders, ela veio para mim e disse: Edmeia, isso é poda. Eu sei que você foi podada, você está sendo podada. Nós todos estamos sendo podados com você, porque quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Mas você tem que olhar para isso agora e olhar depois da poda. E ela não esqueceu disso. Quando foi no mês de setembro, não, no mês de maio, ela me chamou. Eu já tinha esquecido aquilo. Me chamou e disse: vem cá. Ela disse: olha esse jardim. Eu nunca tinha visto aquele jardim tão lindo.
Quase não haviam folhas, eram só rosas, rosas, rosas de toda cor. Rosa, rosa, rosa amarela, rosa branca, rosa vermelha, né? Precisava ver que beleza. Por quê? Depois da poda. Então, nós precisamos saber, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o agricultor vai podar, o agricultor vai cuidar. Porque se você produz fruto, vai ter que produzir mais ainda. Ele investe onde tem potencial. Deus diz assim, eu dou semente ao que semeia e pão ao que come. Se você não semeia, por que Deus vai lhe dar semente? O pessoal é encantado comigo. Mas, irmã, a senhora prega tanto e tem o que pregar. Há quantos anos? Como é que a senhora faz? Tem gente que quer saber que Bíblia eu uso. Eu digo, olha, se você semeia, Deus lhe dá semente. Mas se você está esperando que Deus lhe dê a semente para encher no seu celeiro, não, ele dá semente para semear. Ele dá pão para comer, não é para guardar. Então, por isso, eu prego. Deus dá a palavra, eu prego. E ele dá mais, eu torno a pregar. À medida que nós usamos aquilo que Deus nos deu, ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando. Não espere ficar rico para começar a investir. Comece a investir agora. No reino de Deus, a matemática de Deus é engraçadíssima. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você desce, é que você está subindo. Quanto mais você morre, é que está vivendo. Que isso? É tudo o contrário. Então, vamos começar a olhar para a frutificação, porque Deus quer ver frutos. Quando alguém me diz que não tem tempo para orar, eu já sei que aquela pessoa está mais ocupada do que Deus gostaria que ela estivesse. Nós vemos aqui, no versículo 7 de Jonas, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando Jonas foi persuadido pelo capitão a subir, a sair do porão, ele viu os marinheiros envolvidos em uma grande discussão entre eles, com todas as orações, a todos aqueles deuses diferentes, que ali parece que cada um tinha o seu Deus, a tempestade só piorava. Não havia Deus que desse jeito. Eles se perguntaram, qual é a razão para isso? Deve ter alguma razão. Vocês lembram, fazendo um parêntese, capítulo 17 de Atos, quando Paulo olhou, eles tinham altar lá em Atenas para o Deus da chuva, para o Deus da chuva fina, para o Deus da chuva grossa, para o Deus do sol que nasce, para o Deus do sol do meio-dia, para o Deus do sol que vai... Eles tinham deuses para tudo. Mas as coisas continuavam a acontecer, eles chegaram à conclusão, deve ter algum Deus a quem nós não estamos levantando altares, a quem nós não estejamos oferecendo sacrifícios. Que Deus é esse? Ah, não sabemos. Então, vamos fazer aqui o altar para ele. Ao Deus desconhecido. Era um Deus desconhecido deles.
Paulo falou sobre isso no Areópago. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, andando e verificando o lugar do vosso culto, achei também entre eles um altar ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos prego. Aí ele começou a fazer o sermão dele. Aqui é um momento desses, em que eles já tinham clamado a tudo quanto é Deus. A tempestade só piorava. Aí eles se perguntaram, qual será a razão para isso? Enfim, eles chegaram à conclusão de que aquilo era alguma forma de punição. Alguém tinha aborrecido muito algum Deus. Tinha algum Deus que estava muito bravo. Mas quem seria o responsável? Eles lançaram sorte. Naqueles tempos, meus irmãos, as pessoas eram muito supersticiosas e eles costumavam, quando a lógica e a razão não explicavam, eles marcavam uma pedrinha e a colocavam numa sacola com outras ou com outras pedrinhas, sem marca. Só uma pedrinha era marcada no meio de muitas pedrinhas iguais. A pessoa que pegasse aquela única pedrinha que foi marcada, essa pessoa era vista como a responsável pelo assunto em questão. Enquanto eles organizavam o sorteio, Jonas estava calmo. Parece que Jonas não se abalava. Parece o homem inabalável. Ele sabia algo que ali ninguém mais conhecia. Ele sabia uma coisa que só ele ali sabia. Ninguém mais sabia. Mas ele permaneceu em silêncio. Que sujeito! Eu não sei como é que pode ser tão frio assim. Me dá vontade de pegar esse homem e sacudir. Homem difícil. Né? Homem difícil. Porque ele não foi à frente e disse logo, não precisa jogar sorte, eu sou o culpado, eu sou o responsável pela tempestade. Por que ele não fez logo isso? Porque ele não era Edmeia. Né? Está na cara aqui que Jonas não era Edmeia. Ficou quieto. Eu fico pensando como é que aguenta. Eu não acho que ele foi movido por covardia, não. Claramente, a consciência de Jonas não estava tão clara a esse ponto. Não. A consciência dele estava cauterizada pela sua autopiedade e falta de oração. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos quando nós não oramos. Olhe que quando você não ora, abra os olhos, você não tem tempo para orar, você não tem prazer na oração, você vai deixando para depois, abra os olhos, porque tem vírus, e vírus mortal. O vírus da Covid mata o corpo, mas esse daí é perigosíssimo, mata para a eternidade. A pessoa que não ora, que deixa para depois e não ora, cuidado, a consciência dele estava cauterizada pela autopiedade, pela falta de oração. Jonas tinha a síndrome do coitadinho de mim. Ele estava ressentido com Deus. Por que Deus queria que ele fosse a Nínive? Olha, não pode haver algo mais injurioso ou mais injuriante para a vida espiritual
do que uma consciência que não opera na direção para a qual foi designada. O rei Davi enganou a si mesmo, enganou a tal ponto que sua consciência não funcionou. Até que Deus enviou o profeta Natã. O profeta Natã chegou ali com aquela historinha de quem não quer nada e foi falando uma historinha do homem pobre que tinha uma ovelhinha, um homem rico que tinha muitas ovelhas, papapá, papapá. E ele, com essa parábola tão simples, penetrou o coração de Davi, penetrou nas defesas de Davi e levou o rei a ver as coisas como elas realmente são. Você vê isso lá em 2 Samuel 12. Você lê isso lá de 1 a 14. Ainda pensando na razão que levou Jonas a não se acusar, impedindo os marinheiros de jogarem sortes, quando nós olhamos mais profundamente essa questão, há uma outra razão. Jonas estava mentindo para si mesmo. Estava. Estava sim. Qualquer tipo de mentira é condenável e resulta inevitavelmente em perda espiritual. Porém, mentir para si mesmo é decisivamente pior. Certa vez, o Dr. Sengster, um dos maiores pregadores metodistas de todos os tempos, disse assim: para começar, parece absurdo falar sobre mentir para si mesmo. Seres humanos mentem para enganar alguém que não conhece a veracidade de um certo assunto. Parece apenas ser possível mentir para alguém que não tem informação do assunto. Mas se a pessoa conhece a verdade, como você conhece, então não se pode enganá-la. Então, como poderá alguém mentir para si mesmo? Pois é. Nós sabemos, no entanto, que nós podemos, sim, mentimos para nós mesmos, nos enganamos. A Bíblia diz: ensinam a sua língua a dizer mentira. Eu vou falar assim, 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 não, mas se eu falar assim não dá certo. Se eu falar daquele jeito, não sei o quê. Então eu vou falar assim, assim. Eu vou dizer assim, assim, assim. Você fica treinando a mentira. Fica treinando a mentira. Eu me lembro, quando eu era pequena, eu ficava brincando, jogando aquele gude, bolinha de gude, e passava a hora de chegar em casa. E quando passava a hora de chegar em casa, eu apanhava. Então, eu aprendi que a gente pegava uma folhinha verde qualquer e botava aqui no cós da saia, porque dava sorte. Quando chegava em casa, não apanhava. Eu chegava em casa, apanhava. No outro dia, eu botava a folhinha de novo. Eu achava que um dia ia dar certo. E eu ainda dizia que não estava atrasada, não, que eu não estava jogando bolinha de gude. Tudo bem, já passou. Hoje eu já estou no futuro. Né? Eu estava dizendo para uma amiga minha: eu não guardo nada para o futuro, que eu já estou vivendo o futuro. Né? Sabemos que é possível, sim. Nós mentimos para nós mesmos. Jonas, de pé. Você pode enxergar a figura do profeta? Você pode enxergar aí onde você está a figura do profeta? Muito elegante, muito sereno, inteirão, se sentindo superior porque era hebreu. Jonas, de pé entre os marinheiros, ele, com consciência totalmente cauterizada pela imposição da sua própria mentira, com certeza pensou: eu não sou o único culpado aqui. Todo mundo desagrada a Deus.
Esses todos são idólatras. Eles também são culpados da tempestade, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. Pronto. Eu não suporto quando eu converso com alguém que a pessoa vai dizer: todo mundo faz assim, as pessoas são assim, por que generalizar? Jonas estava pensando: se a tempestade é por minha casa, não é só por minha casa, não, que aqui não tem nenhum santo, todo mundo faz, não é assim que a gente diz? Todo mundo tem culpa. Eu não sou perfeito, ninguém é. As pessoas dizem. É assim, as pessoas falam, as pessoas dizem, generaliza. Por quê? Porque fica mais fácil para si. Eu acho isso uma idiotice, mas acontece. Deus diz por boca do profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Não adiantou Jonas achar que todo mundo ali era pecador como ele era. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Eu acho esse versículo. Podia ter sido e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Misericórdia! O momento da vida de Jonas, inesquecível. Como podemos lidar com pessoas que se enganam e mentem para si mesmas ao ponto de não verem nisso o mal que estão fazendo? Se você lhes falar, eles respondem mal. Se não reconhecem nada. Mesmo antes de você falar, eles já estão na defensiva. Cuidado com pessoas que você faz uma pergunta e ele responde com outra. Ele está se defendendo. Você faz uma pergunta, em vez dele responder, ele lhe faz outra pergunta. Cuidado com esse tipo de caráter. Se é que eu posso chamar caráter. Não se rendem. São pessoas que não se rendem. Quando não há mais jeito, eles dizem: todo mundo também faz assim. Eu não sou o único. Eu também sou humano. Todo mundo erra. E vão embora com um ar de dignidade ofendida. Quando não dizem na sua cara: você é perfeito, é? Está vendo? É desse jeito. No caso do rei Davi, Deus enviou o profeta Natan e ele se arrependeu. Fugitivos de Deus, fugitivos da sua verdade, têm que ser virados do avesso. Têm que ser virados do avesso. Se Jonas reconhecesse que Deus permitiu a tempestade para que ele acordasse da sua loucura, com certeza Deus enviaria outro meio para ele. Mas Deus viu os marinheiros lançando a sorte e colocou a pedrinha certa na mão de Jonas. Oh, meu Deus! Aquela pedrinha que Jonas pegou. Foi Deus que botou na mão dele. Cuidado. Cuidado você que está aí sem reconhecer o pecado da sua vida. Porque todo mundo tem esse pecado, que todo mundo faz, que você não é o único. Consciência cauterizada, você não se arrepende. Deus botou a pedrinha da sorte na mão de Jonas. A ação foi humana, mas a resposta foi de Deus. Você quer que eu lhe diga? Ainda assim, Jonas ficou chocado. Ele esperava que algo acontecesse para jogar sua culpa em algum outro.
Lá em Provérbios 16, no versículo 33, a Bíblia diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Quando nós vamos aprender que nós não podemos manipular o nosso Deus, é tão necessário que tomamos tempo para, com calma, orar o Salmo 139. Lá no versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha, existem muitos degraus entre uma vida vivida com Deus e um colapso moral completo de uma pessoa como Jonas. Mas esse caso extremo tem o mérito de nos mostrar um grande contraste. Primeiro, será que nossos pés têm caminhado no mesmo caminho perigoso de Jonas? Será? Será que nós estamos mentindo para nós mesmos? Eu tenho visto pessoas criadas em boa família, recebendo a melhor instrução, com a reputação de ser cristãos fiéis, com excelentes empregos, mas gradualmente foram se tornando tão interessados no seu trabalho. E, pouco a pouco, sua vida espiritual foi ficando para segundo plano. Ainda vão à igreja, fazem as orações antes das refeições, fazem as orações ao final do dia, mas vão se afastando de Deus pouco a pouco. Cuidado. Abra os olhos. Deus pode lhe chamar para o deserto, como nós vemos lá em Oséias. Deus, quando o povo entrou na terra, ele disse: olha, vocês abram os olhos. Abram os olhos. Quando vocês entrarem na terra que eu dou para vocês, eu vou mandar o sol na medida certa, a chuva na medida certa. A produção de vocês vai ser maravilhosa, tudo vocês vão ter, vocês vão beber de cisternas que vocês nunca cavaram, de vinhas que vocês não plantaram. Só tem uma coisa: não se metam, não se misturem com esse povo, não adorem os seus deuses, porque senão eles vão expulsar vocês da terra. Papapá, papapá, papapá. Na hora deles entrarem, Deus falou e disse: hoje eu tomo os céus por testemunhas diante de vós, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver vós e os vossos filhos. Eles entraram na terra e, daqui a pouco, estavam flertando com Baal. E parece que os balins todos eram tão charmosos para eles. Deus mandava a chuva na medida certa, uma colheita maravilhosa de trigo. Eles diziam: olha que Baal nos deu. Campos amarelinhos de milho, eles diziam que Baal nos deu. E Deus mandava profeta, e mandava profeta, e mandava profeta. Eles não queriam nem saber. Um dia Deus disse: ó, eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Lá eu tirarei da tua boca o nome dos balins. Lá tu serás a nação obsequiosa para comigo, como foste nos dias da tua mocidade, como foste quando eu te tirei da terra do Egito. Eu te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá no deserto, não me chamarás de mais meu Baal,
me chamarás meu marido. Cuidado. Israel estava metido, como diz o outro, nas farras, nas orgias dos Baalins. Não tinha tempo para Deus. E ele diz, vou te atrair, vou te levar para o deserto. O deserto pode ser desemprego. O deserto pode ser luto. O deserto pode ser uma cama de hospital ou uma cadeira de rodas. Mas, nessa hora, você vai ter tempo para lembrar de Deus. Com certeza vai ter tempo. Te atrairei para o deserto. Falarei mansamente ao teu coração. Às vezes, de tão acostumados que nós somos, que nós estamos de sermos cristãos, até admitimos que outras pessoas precisam voltar para Deus, menos nós. Porque nós estamos satisfeitos com a nossa mediocridade espiritual. Cuidado com o deserto. Porque Deus não está a fim de lhe perder. Deus não quer lhe perder. E como diz Jonas, nós vamos ver mais adiante no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, Deus, somente Deus pode salvar você. Como Deus vai interferir para salvar Jonas. Eles lançaram sorte. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Deus botou na mão de Jonas, lá dentro daquele saco, a pedrinha certinha. E ele, quando tirou a coisa, ainda deve ter se sentido injustiçado. Com tanta pedrinha, logo foi tirar aquela. Azarado, né? Não. Deus estava operando. Deus não salvou a viagem de Jonas, ele salvou a vocação de Jonas. Assim também, meu irmão, ele está interessado em você. Cuidado com o que você está fazendo, porque Deus não é perdedor. É melhor voltar para Ele, ter uma conversa séria com Ele, porque Deus é todo ouvidos. Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo, e o nosso Deus não é ídolo. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem continuaremos, se Deus quiser, a partir do versículo 8. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.